Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sou Viviane Donadel, psicopedagoga, e estou aqui para mais uma aula da nossa turma do AEE. Hoje nós vamos falar de como ajudar a criança com distúrbio de processamento auditivo central na escola, tá? Então a gente vai ver o que é o distúrbio do processamento auditivo central. É aquela criança que escuta, mas não entende. E esse diagnóstico a gente tem muitos casos nas escolas, porque a gente já estava percebendo que muitas crianças tinham todo um tratamento para uma determinada, digamos, um déficit de atenção, e mesmo assim, com todo o tratamento e com todo o auxílio das professoras da sala de AEE, com todo o auxílio da professora, com todo o auxílio da escola, essa criança não estava evoluindo. Então nós pensamos, alguma coisa diferente pode vir estar acontecendo com essa criança. Então foi pensado que essa criança poderia estar com distúrbio do processamento auditivo central. Aí nós procuramos encaminhar essas crianças para as fonoaudiólogas para fazer o teste PAC, que é o teste do processamento auditivo central. E o que a gente percebe? Que quando a criança ela não compreende a fala humana, você fala alguma coisa para ela, ela fala, oi, o que é? O que você falou mesmo? Repete. Aí esse comportamento é muito recorrente. A primeira suspeita é a gente pensar assim, essa criança ela não ouve bem, alguma coisa não tá certa, ou então essa criança se faz de desentendida, né? Fica me perguntando toda hora, eu tenho que repetir, ela é muito distraída. E aí, né, o primeiro encaminhamento que se faz, depois de descartadas outras hipóteses, é que essa criança tem alguma dificuldade auditiva. Aí é feito, né, o teste, normalmente faz uma audiometria, essa criança, se percebe que essa criança não tem nenhuma, um comprometimento nas áreas aí da audição. Aí a fonoaudióloga, então, ou ela mesma faz ou ela encaminha para uma fono especializada para fazer esse teste, né? O que acontece é que pouco se fala do distúrbio do processamento auditivo central e ele influencia muito no desempenho das crianças em sala de aula, né? Então é aquela criança que o professor fala e ela não entende, ela fica vendo o professor falar, quando o professor termina, ela fala, o que é para fazer mesmo, professora? Né? O que você falou? E aí a criança fica perdida, não sabe como agir, e o professor também fica achando que a criança está ali só distraída. O distúrbio do processamento auditivo central, ele pode sim a criança ter também o déficit de atenção junto, tá? Então, e se não tem o déficit de atenção, não tem nem é feita toda a avaliação, a criança não tem déficit de atenção, o que seria então ela perguntar toda vez, né? Então o que seria o DPAC? O DPAC ele é caracterizado por afetar as vias centrais da audição, ou seja, as áreas do cérebro relacionadas às habilidades auditivas. Seria mais ou menos assim, a criança ouve, mas quando chega lá no cérebro, não chega aquilo que ela ouviu, chega algo diferente ou não chega, né? Há uma interpretação diferente, né, dessas informações sonoras, ou uma ruptura dessas informações sonoras totalmente, né? Então, no maior, nos casos, né, a maior parte deles, o sistema auditivo periférico, né, o tímpano, a cóclea, o nervo auditivo, tudo tá bonitinho, tá tudo beleza, se encontra tudo certinho, mas essa, digamos assim, essa ligação com o cérebro, ela fica meio comprometida, né? E a principal consequência desse distúrbio, então, seria a forma de processamento ali com dificuldades de captar o que as vias auditivas estão recebendo, né? Então a pessoa vai ouvir claramente a fala, mas terá dificuldade de interpretar a mensagem que foi recebida, né? Aí a gente pensa assim, mas o que causa isso daí? E como que eu vou fazer? Já pensei aqui em vários meninos lá, esse daqui eu acho que tem, esse aqui eu acho que tem, acho que eu tenho, né? E aí como é que a gente faz?
né? Por que que aconteceu? Por que que tem? Então, as fonos falam, inclusive nós tivemos o ano passado uma orientação com a doutora Lorena Bertucci, muitos de vocês devem ter participado, né? Que a gente fez um convite extensivo a todas as escolas de Água Boa, e ela explicou com os termos, né, lá da área dela específicos, e nos ensinou também como tratar e ajudar essa criança na escola. Então, essas nossas colocações aqui hoje, essas minhas colocações, são todas feitas baseadas no que ela me orientou para que eu falasse para vocês, tá? Então, as causas do PAC, né, do distúrbio do processamento auditivo central, podem ser variadas e muitas vezes desconhecidas. Contudo, as mais comuns são de origem genética. Então, ela fala assim que pode ser as otites de repetição, lesões cerebrais por anóxia, né, que é a falta de oxigenação na hora do parto, os traumatismos cranianos, ou então presença de outros distúrbios neurológicos, atraso maturacional das vias auditivas do sistema nervoso central, ou também acomete pessoas mais idosas, né? Que daí há um envelhecimento do natural do cérebro e aí começa então a apresentar esse distúrbio. Então é um distúrbio que ele é mais perceptível em crianças, em pessoas com um pouquinho mais de idade, né? E o que causa? Quais são os sintomas que a gente fala? Não, Silvia, você tá falando aí, mas como é que eu vou perceber e ter certeza que a minha criança tem o distúrbio do processamento auditivo central? Então, o que acontece? Primeiro, as dificuldades de memorização em atividades diárias. Segundo, dificuldades para ler e escrever. Fadiga atencional em aulas ou palestras, né? Então, a fadiga, você percebe que ela... Nossa, a aula começou e a criança tá assim porque ela não tá entendendo o que tá acontecendo ali. Troca de letras na fala ou na escrita. Demora em compreender o que foi dito, né? O que eu falei, o que você falou mesmo? Então a criança fica paradinha, te ouvindo e depois ela fala, hã? O que foi que você disse mesmo? Né? Dificuldade em compreender informações em ambientes ruidosos, então tem muito barulho. Não é aquela coisa que a gente... tô aqui no meio de uma festa, quero conversar com você e não tô te entendendo porque o som tá muito alto. Não, é aquela coisa assim, se tiver um som mínimo, alguma coisa ali de som, e essa criança precisa estudar, precisa fazer a tarefinha, ou precisa entender uma fala de alguém, se não tiver tudo silenciosamente, ela tem muita dificuldade para entender, tá? Desatenção e distração, muito. A solicitação constante de repetição de informações e a criança fica muito agitada, né, com isso, fica pedindo para repetir toda hora. O que você falou? Fala de novo, professora, eu não entendi. Fala, repete, ou então a criança acaba ficando cansada de fazer esses pedidos de repetição e acaba deixando de lado a aprendizagem. Então, ali onde começam as dificuldades que a gente vai apresentando na escola, né? Dificuldade para entender conceitos abstratos ou de duplo sentido, dificuldade para executar as tarefas que a gente solicita. Então, eu falo assim, leva para mim esse livro lá na secretaria. Aí ela pega o livro e fala, oi? Onde você falou mesmo para levar? Prof. Aí você tem que repetir novamente. Ou então você fala alguma coisa que tenha duplo sentido, né? E ela fica assim, querendo entender, como assim? Como assim? Né? Eu tinha uma pacientezinha que ela a gente passou muito tempo achando que ela tinha só déficit de atenção e os erros que ela cometiu pareciam erros disléxicos. Mas depois, assim, de muita intervenção, já estava em 2 anos de intervenção comigo, e eu, por acaso, lendo alguma coisa, eu falei, gente, eu acho que fulana pode se encaixar nesse diagnóstico aqui. Conversei com a mãe levou imediatamente fazer o exame e deu. Então, assim, eu já tinha uma forma de conversar com ela toda vez que ela chegava, que eu ia falar alguma coisa que eu tinha feito ou acontecido, eu já procurava falar pausadamente, falar palavras mais... que ela conseguisse visualizar aquela palavra, né, e um sentido para aquela palavra, porque se eu fizesse diferente, eu contasse alguma coisa, hoje eu saí muito rápido e acabei perdendo a cabeça e não consegui fazer tal coisa,
como é? Oi, tia, o que você falou? O que aconteceu? Então, assim, a gente já tinha esse cuidado, mas nós achávamos que ela tinha falta de atenção, né? Que era só a concentração dela, que era um pouco, né? Ela não prestava atenção no que a gente falava. E aí, logo depois veio esse diagnóstico, que pra gente foi muito bom, porque hoje ela faz a terapia, né? Com a fono, e ela já vem melhorando bastante isso daí, tá? Então, na escola, né? Na escola, o que vai acontecer? Devido à dificuldade de processar essas informações, né, pelas vias auditivas, o aluno com o distúrbio do processamento auditivo central pode enfrentar grandes objetos, principalmente porque a nossa forma de dar aula é 90%, 80%, sei lá, oral. Tudo a gente está falando, a gente está explicando, pouca coisa a gente sinaliza com um cartaz, com uma figura, com uma orientação que não seja verbal. Então, se o distúrbio é de compreender a fala, então imagina a quantidade de erros que essa criança comete, a quantidade de coisas que essa criança deixa de adquirir para o seu conhecimento, e a gente às vezes já julga essa criança como uma criança que só fala, só ouve o que quer, só ouve a hora que ela quer. E aí o que acontece? Acontece que ela fica prejudicada no seu desenvolvimento como um todo, né? Então, isso pode acarretar na criança também uma dificuldade de socialização, uma autoestima prejudicada, né? A criança ela vai ficar ali, né? Puxa vida, ninguém me aceita dessa forma, eu falo, as pessoas não me entendem, ela acaba se isolando no mundinho dela. Eu tenho alguns relatos aqui que eu vou ler para vocês de algumas mães que falam o seguinte, porque assim, é sempre bom a gente ouvir as mães que têm os filhos que passaram por isso, porque a gente entende melhor como que a escola é importante nesse processo, né? Como que eu preciso ser um professor que perceba, olha, eu já tentei isso, eu já tentei aquilo. Será que essa criança então não tem distúrbio do processamento auditivo, né? Então veja só, uma mãe ela fala assim: na escola é muito complicado, pois os professores não estão habituados a lidar com o distúrbio do processamento auditivo e nem o conhecem. A fono foi à escola e aí orientou como deveria ser o processo de ensino. Ele estava com autoestima baixa, pois era muito difícil e ele não conseguia compreender as aulas. Aí olha o que a mãe relata em seguida. Mas, né, mesmo com a ida da fono à escola, eu tive que trocá-lo de escola na metade do ano, porque a escola insistia em dizer que ele não fazia as atividades porque ele não queria, porque ele só escutava aquilo que era conveniente para ele. Aí, mesmo eu levando todos os exames, a escola não entendeu. Aí, o que né, a mãe continua relatando aqui? A troca da escola foi fundamental para ele, porque o seu desenvolvimento acadêmico e a autoestima simplesmente foram transformados. Hoje, ele adora as professoras, porque ela levou para uma outra escola essa criança. Nessa outra escola, ela levou os laudos novamente, a escola acolheu e entendeu e tentou fazer o diferente com ele. E como que é esse fazer o diferente com ele? Já vou falar para vocês o que é o diferente que a gente precisa fazer. É tão pouco diferente que a gente precisa fazer para eles na escola, que vocês vão falar assim: nossa, mas será que só eu fazendo isso daqui eu consigo ajudar esse menino? Sim. Nós fazendo a nossa parte dentro da escola e a criança fazendo o acompanhamento dela fonoaudiológico, a criança vai ter avanço sim. E uma das coisas que é muito importante é o trabalho multidisciplinar, né? Esse trabalho multidisciplinar, ele integra a família, a escola, os professores, os profissionais, fonoaudiólogos, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais, musicistas, né? Todas essas pessoas oferecendo alternativas para essa criança,
para ele absorver um conteúdo, né, um aprendizado mais significativo para ele. Então, se eu tenho esse trabalho multidisciplinar e se eu entendo que é uma dificuldade da criança, não é uma coisa que ela está fazendo porque ela quer fazer, né? Quando eu entendo isso, eu começo a me mover no sentido de que essa criança tenha um melhor desempenho, tá? Então, os professores e toda a comunidade escolar precisa conhecer o DPAC, né? Que é o distúrbio do processamento auditivo central, para saber como elaborar essas ações pedagógicas. Então, o meu intuito hoje aqui, né, com essa minha fala, é que vocês entendam que existe, além do déficit de atenção, além da dislexia, além do TDAH, além de tantas outras dificuldades e transtornos que a criança tem, nós temos mais esse, que ele está aí, né? Muitas crianças que vocês têm aí nas salas de aula de vocês foram diagnosticadas no ano passado com esse transtorno, esse distúrbio, que, né, praticamente é a mesma coisa, transtorno e distúrbio, e só que agora elas não podem ficar paradas sem uma motivação, sem um acolhimento. E nesse momento que nós estamos aqui de reclusão, de aulas remotas, vocês precisam, como professores das salas de AEE, como os professores das turmas dessas crianças, fazer alguma coisa para atender essas crianças de forma diferenciada. Porque se já é difícil para uma criança típica, né? Olha, assistir um vídeo que vocês enviam, assistir uma videoaula tranquila, imagina para uma criança que tem distúrbio do processamento auditivo central. Ela vai estar olhando ali, né, para aquilo, mas se tiver outros ruídos, a mamãe batendo um bolo, o cachorro latindo, o irmãozinho brincando, o papai fazendo outra coisa lá, a criança não vai conseguir, então ela vai precisar assistir várias vezes aquele vídeo. E às vezes a mãe não entende, a mãe não sabe, a mãe não tem essa percepção porque ela não foi orientada para isso. A gente precisa orientar. Olha, ele vai precisar assistir o vídeo num ambiente mais tranquilo, vai precisar assistir 2 ou 3 ou 4 vezes. Vocês precisam estar juntos, tirando as dúvidas dele, porque quem tem esse distúrbio precisa de um auxílio diferenciado, tá? Então é preciso compreender essa criança, sabe? E entender também que ela não tem comprometimento intelectual, sabe? Isso, quando ela faz isso, não quer dizer que essa criança tem um comprometimento intelectual. Ela não controla essa dificuldade que ela tem, né? É uma coisa a mais que ela, certo? Então, é importante que a gente tenha essa equipe multidisciplinar, né? Caso a escola perceba e ninguém mais percebeu, a escola faz uma orientação para, né, ali o professor percebe, o professor da sala de recursos percebe também, façam aquela orientação que a gente já colocou tantas vezes para vocês, leva para o coordenador, leva para a diretora, faz uma reunião, tudo com ata, bonitinho, encaminha essa família para um atendimento, né? Pelo menos dá uma luz, né? Nunca assim julgando, mas sempre falando assim, nós estamos aqui para tentar fazer o melhor por ele. Talvez seja isso, talvez com esse novo entendimento a gente consiga melhorar a qualidade da aprendizagem dele. Então a gente precisa ter esse cuidado, esse acolhimento, né? Essa forma cuidadosa de cuidar da família e de cuidar da criança, tá? Então, é importante a criança ter o atendimento fonoterápico, né? As fonoterapias. E pensar que essa fono, ela tem que vir nos orientando o que é melhor pra gente fazer. Porque nada melhor do que ela, que é a profissional dessa área, nos orientar. Então, como hoje eu estou aqui falando pra vocês desse distúrbio, orientada por uma fono, eu estou aqui trazendo pra vocês porque é uma coisa que tá aqui, visível, palpável, e a gente precisa resolver. E a aprendizagem da criança precisa ir além. Então, que tipos de ações pedagógicas a gente precisa ter com essas crianças? Vamos lá. Primeiro, disponibilizar o material da aula impressa com antecedência. Então, a criança precisa saber ter o seu livrinho, ter o seu caderno, ou você mandar para a mãe, mandar na agenda, de alguma forma que a criança saiba antecipadamente do que nós vamos falar hoje. Ah, mas eu vou fazer isso só para ele?
Só ele que tem o DPAC. Mas também eu posso fazer para ajudar os outros, né? Eu posso antecipar, falar, olha, quinta-feira nós vamos falar sobre isso. E falo de novo, e falo de novo. Algumas coisas que eu vou fazer de diferente, né? Dá uma adiantadinha nesse conteúdo para que a criança vá se familiarizando com aquelas palavras e aquelas palavras repetidamente consigam fazer um sentido para ela. Quando a gente for ministrar um conteúdo para um aluno que tem distúrbio do processamento auditivo central, a gente vai repetir quantas vezes forem necessárias. Quando a gente está trabalhando com uma sala típica, né, eu não tenho nenhuma criança com transtorno, com uma dificuldade, eu já tenho um cuidado de repetir algumas coisas várias vezes. Olha, entenderam? Então, olha, o que a prof falou foi isso, né? Com uma criança que tem esse distúrbio, eu vou precisar repetir mais vezes. Eu vou precisar repetir talvez uma, duas. Ah, mas aí a outra turma já sabe. Não, você repete uma, duas vezes para a turma toda, depois você deixa a turma realizando a atividade, para lá 5 minutos do lado da cadeira dessa criança, senta perto dela e conversa, até porque uma criança que tenha qualquer tipo de transtorno, que gere uma falta de atenção, ou no caso, essa necessidade de fazer repetições, a criança precisa sentar o mais próximo do professor. O mais próximo, e não é nas beiradas, né? Não é lá encostado na parede, é aqui no meio, nessas 3, 4 fileirinhas aqui do meio, 3 fileirinhas, para que a criança fique ali mais perto da gente, possa nos ver, né? Ver o nosso rosto, porque a parte orofacial, né? Que as fonos falam muito, né? A criança tá olhando nosso rosto, a nossa expressão na hora de falar, isso ajuda muito a compreensão. Se é alguma coisa triste, se é alguma coisa alegre, ela vai procurar aquela palavra, né, no cognitivo dela e trazer para a interpretação daquela forma do rosto do professor, né? Eu preciso ajudar essa criança a descobrir um caminho melhor para a aprendizagem dela. Não posso deixar essa criança à mercê desse distúrbio sem uma orientação, tá? Então, quando eu me coloco a criança nesse espaço aqui, eu deixo a criança mais perto de mim. Ela vai me ver melhor, ela vai perceber os meus movimentos orofaciais e vai poder entender melhor, tá? E uma coisa que eu lembro que a Fono orientou bastante a gente é que a criança, se pudesse, fosse trabalhado muito com música, né? Porque a música, dentro das terapias que são importantes para quem tem distúrbio do processamento auditivo central, é uma das melhores, tá? E uma coisa que é meio que impossível dentro de uma sala de aula, mas o máximo que a gente puder é evitar ruídos, né, que vão distrair a criança. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que tentar, nesses momentos, né, deixar a criança com o mínimo de barulho. O que acontece com essas crianças? Elas se cansam mentalmente muito mais fácil que o restante dos colegas. Então, eles desistem mentalmente de fazer as coisas muito mais fácil, tá? Aí, mais um motivo para a criança estar sentada perto do professor ou perto de um coleguinha, a gente chama de tutor, né? Um amiguinho ali, que a gente sabe que vai dar uma motivada, que é aquele menino que gosta de ajudar a prof, você coloca a criança ali perto dele para ele estar dando aquela, vamos lá, amiguinho, faz aí, vai lá, colega, faz aí, vamos fazer junto, tal, né? Outra coisa muito importante é articular bem as palavras na hora de estar conversando com essa criança. Na hora que eu for repetir, eu repeti o conteúdo ali 2 vezes, né, as explicações lá na frente, quando eu for sentar com essa criança para repetir novamente, eu vou articular bem a minha fala, né? As pontuações, os S's, né? Os M's, os N's da palavra, bem articulado para que a criança consiga compreender melhor essa palavra, tá? Quando a gente for falar o conteúdo, às vezes a gente fala uma frase muito longa. Então, procurar falar frases curtas. O cavalo precisava comer capim para ficar muito forte, então ele foi...
o cavalo comeu capim para ficar forte, né? Tentar fazer frases mais curtas, mais sintetizadas, mas que contenham o mesmo significado para eles, na hora de eu explicar, na hora de eu contar alguma coisa. Tá? Isso a gente rapidamente, a gente passa o olho ali, a gente consegue fazer uma fala mais resumida, né? E mais clara para essa criança, tá? E, se possível, a gente colocar, assim, quando eu estiver falando sobre um determinado assunto, isso é bom para todas as crianças, mas para as crianças que têm o DEPAC é muito melhor. Para os autistas também é muito bom. Gravuras, figuras daquilo que eu estou falando, para que ele consiga fazer essa ligação da imagem com o som e consolidar essa aprendizagem, tá? Quando eu explico ou eu dou uma ordem, eu vou lá depois, tipo assim, eu falo, agora vocês vão fazer um texto baseado na história tal que a prof contou, etc, etc. E depois vocês vão elaborar esse texto, vocês vão fazer um desenho e tal, tal. Então, uma série de ordenzinhas ali em torno daquela atividade. Eu passo isso de forma geral para a turma, depois eu vou lá na cadeira do meu aluninho e falo assim, repete para a prof o que é para fazer. Aí você vai realmente entender se a criança compreendeu ou não. Isso você pode usar até com outras crianças, né? Estratégias para crianças que têm déficit de atenção. Pede para ele repetir aquilo que você pediu para ele fazer. Ali você vai ter a certeza se a criança compreendeu ou não o que você quer que ela faça, né? Então, se ela não compreendeu, você vai repetir novamente, ali dar aquela ajudinha para a criança e tentar fazer com que ela entenda e volta a pedir para ela repetir se ela entendeu. Aí, no caso das provas, prof, como é que eu vou fazer? No caso das provas, se é uma criança que já tem um déficit de atenção e tem distúrbio do processamento auditivo central, eu não vejo mal nenhum que essa criança faça a prova em um local separado. Se necessário, vocês vão fazer um teste, vocês vão conversar com a família, com a criança, com a coordenadora, com a professora da sala de recursos. É necessário? Vamos sentar. Se não for necessário, a gente dá um tempinho a mais para essa criança, etc. Mas ela precisa de um momento mais, digamos assim, sem ruídos, sem barulhos, para ela fazer essa prova, tá? Então, pessoal, essa aula eu trouxe para vocês com o objetivo de justamente nós ajudarmos essas crianças que já têm o diagnóstico, né, que já passaram pelo especialista, pelo fonoaudiólogo e estão lá na nossa sala de aula e precisam da ajuda de vocês, tá? E também para que vocês consigam perceber se alguma outra criança apresenta algum desses sinais que nós conversamos aqui hoje, para que vocês possam fazer o que eu falei, essa junta multidisciplinar da escola, né? E pedir à família para que façam os exames, para que a gente justamente consiga melhor ajudar essa criança a criar estratégias de aprendizagens ligadas, né, a essa compreensão que ela precisa ter, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Já já a gente vai se encontrar e vamos ter nossas aulas presenciais, ó. Beijo bem grande no coração de vocês.